Eu gostaria de trazer uma palavra aqui, meditar junto com você, sobre uma família na Bíblia, que ela só é mencionado o nome do pai e a pessoa envolvida com Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. São 10 versículos. Se você puder ficar em pé para a gente ler, eu agradeço. É a família de Gideão. Aqui fala sobre Gideão, mas envolve a família. Então eu gostaria de estar compartilhando com você para a glória do Senhor. Versículo 1 em diante até o 10. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, o povo. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses de amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque temos um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Jeremias declarou que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, Senhor, nós queremos, nós desejamos, nós suplicamos, nós te pedimos, fala conosco. Fala conosco, porque os inimigos continuam de pé, continuam na espreita, continuam ao derredor, tentando nos tragar a nossa família. Então, Senhor, nesta oportunidade, nós te pedimos, nos proteja, nos guarde, nos livre, Senhor, e que possamos declarar e não abrir mão
do amor de Deus, declarar só o Senhor é Deus na nossa vida. Então, Senhor, fala conosco pelo precioso nome de Jesus Cristo. Pode sentar, queridos. Aí você fala assim, mas nós estamos no meio da família. Israel tinha um povo constituído com famílias. Eram famílias. E esse povo, o povo de Israel, era um povo que agradecia a Deus, vivia um tempo, depois se deixava influenciar. Isso não acontecia, isso acontece. O povo eles deixaram-se influenciar e por causa disso sofreram as consequências dessa influência. Tanto que na casa de Gideão, no quintal dele, tinha lá um poste, ídolo. Eles deixaram-se influenciar. Então Deus estabeleceu 7 anos de, eu vou dizer esse termo, de castigo. E permitindo que os midianitas, os amalequitas, outros povos saqueassem, invadissem as terras de Israel. Mas assim, a partir daí, começou a história de um jovem chamado Gideão, que foi uma lição e que é para nós uma lição de fé, superação e total confiança em Deus, mesmo quando a situação lhe pareceu impossível. Gideão estava malhando trigo num local muito pequeno de prensar uva, para que os midianitas, os amalequitas não descobrissem. E para a sua sobrevivência e para a sobrevivência da sua família, ele se esforçava nesse aspecto. A história da família de Gideão, ela ensina que Deus não escolhe ninguém pela aparência. A gente tem sempre aquela coisa assim, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? E Deus não escolhe ninguém pela aparência. Deus sonda o coração. Deus conhece o interior do homem, sonda o coração dele. Não é a aparência dele. Deus examina o coração e as motivações das suas atitudes. No versículo 11, nós lemos até o 10, fala assim: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Zerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Deus começou a olhar e enviou um anjo para sondar, para analisar o comportamento, o que Gideão estava fazendo em prol da sua família. Às vezes você acha que você está fazendo, mas que Deus não está nem olhando. Deus está olhando para você. Deus está analisando você. Deus está esquadriando você. O propósito de Deus, ele se cumpre quando ele esquadrinha você e as suas atitudes, elas vão de acordo com aquilo que Deus quer. Quando Davi, ele estava lá cuidando do rebanho do seu pai, Davi era um filho rejeitado, mas Deus olhou e viu que Davi tinha as qualidades que batiam com o coração de Deus. Disse: esse homem é segundo o meu coração. E Deus preparou Davi, e Deus preparou Gideão por aquilo que ele estava fazendo. Deus não olha e não escolhe quem não faz nada. Deus não escolhe aquele que só vive dormindo, aquele que está despreocupado, deixa a vida me levar. Deus não olha para essa pessoa e não sonda nada, porque ele não tem nada para oferecer, porque ele não faz nada.
Nem pensar, às vezes a pessoa pensa. E aí pergunta para ele ou para ela e diz: e aí? Ah, deixa lá, vamos ver o que vai dar. Como é que Deus vai usar uma pessoa dessa? Deus olhou para Gideão, aquela nação estava pedindo socorro. E Deus sempre usa alguém, a partir da primeira pessoa, para usar os demais, para mover com uma nação. Aí você fala assim: a nossa igreja é muito pequena. Gideão teve esse mesmo pensamento. Gideão, a Bíblia fala que ele declarou que era o menor de uma família pobre. Mas mesmo diante das limitações, a fé transformou o lar de Gideão. Versículo 14, versículo 15 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse, Gideão respondeu dizendo: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da minha família. Olha que situação. A família dele era a mais pobre e ele era o menor da família que era pobre. Mas Gideão estava tendo atitudes ricas de superação. Deus estava olhando para o seu estado da família, as condições financeiras, econômicas. Deus estava olhando para o coração de Gideão. Deus estava olhando por que Gideão estava ali. Ele estava pensando na sua família. Eu pergunto, você está pensando em quem? Saiba que quando a família se deixa levar pelo encorajamento vindo de Deus, atentando para a sua orientação, essa família passa a experimentar e aprender a viver uma vida de superação de forma surpreendente. E é desta forma que essa família alcançou o favor do Senhor e passou a enfrentar e a superar a crise. O esforço de Gideão, o chamado de Deus para a vida dele, começou a mudar a história daquela família. Às vezes a gente vai: minha família, nenhuma dela, ela é afastada do Senhor. Mas se você estiver, Deus olha você, chama você, prepara você e a sua família é alcançada. A atitude de Gideão, a atitude e o comportamento dele, a persistência dele, a determinação dele, mexeu com Deus. Certamente aquelas outras famílias estavam lamentando. Até quando nós vamos sofrer? Havia lamento, mas Gideão, ele estava preocupado naquilo que ele poderia fazer para preservar a sua família. Quem foi Gideão da Bíblia? Gideão foi um exemplo incrível de alguém que aprendeu a confiar em Deus mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Confiar em Deus quando você não precisa de nada é fácil. Mas Gideão confiou em Deus, mesmo vendo situações. Eu estou confiando em Deus, mas é tão difícil. Gideão era um simples agricultor que se tornou um líder corajoso de Israel durante o tempo muito tumultuado. E a gente fica naquela assim: vamos esperar as coisas melhorarem. Não. Gideão foi separado para conviver, para gerar uma situação, mesmo num tempo de muito tumulto. O povo de Israel estava sofrendo muito, e eles sentiram que
que eles estavam distantes de Deus, que eles foram influenciados. Gente, o homem é muito fácil ser influenciado, por isso que a gente precisa estar muito perto de Deus, através da sua palavra. Sabe por quê? Porque o homem ele é influenciado com muita facilidade. E a nação de Israel experimentou a libertação do Egito, experimentou a abertura do Mar Vermelho, experimentou uma série de situações, a abertura do Rio Jordão, derribado os muros de Jericó, as cidades tomadas, a possessão. Tudo isso não foi suficiente para aquele povo manter a sua obediência para com Deus, mas foram influenciados, ouviram. Porque a gente passa dificuldade, não é? Todo mundo passa dificuldade, e naquela época também passava. E aí alguém diz assim: mas lá em casa está indo bem, eu estou fazendo isso, botei um postezinho aqui, e as coisas começaram a melhorar. E a pessoa, eles eram influenciados. Depois Deus respondeu, mostrando por que eles estavam sofrendo. No versículo 4, nós lemos: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, 7 longos anos. Quando você está indo bem, o ano passa rápido. Sofre para você ver. Sofre. Meu Deus, esse dia não passa, meu Deus, parece que quando é que vai mudar a minha história? Foram 7 longos anos. No início, quando Gideão ouviu o Senhor falar com ele, deparou-se com o anjo. Gideão não tinha certeza de que poderia fazer isso. Ele teve medo e muitas dúvidas. Gideão não era diferente da gente. O que a gente sempre tem quando a gente tem um desafio para frente? Muito medo e dúvidas. Gideão teve medo e dúvidas, mesmo o Senhor falando com ele frente a frente. Então Gideão, na sua condição humana, ele pediu a Deus que mostrasse sinais para ver se realmente era o Senhor que estava nesse chamado. A gente fala assim: meu Deus, agora a gente está ouvindo a história, mas Gideão, Deus está falando com ele, mas você não faz isso? A gente não pede sinal? A gente não pede para ver se é isso mesmo, Senhor? Se é isso que tu quer, eu quero um sinal, Senhor. Senhor, mas será que eu também quero uma resposta? A gente não faz isso? Não condene Gideão, porque a gente faz isso também. A gente ainda faz assim: se ouvir essa palavra assim, 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 é porque o Senhor está confirmando. A gente tem isso. E Gideão pediu 4 sinais. Primeiro sinal: o fogo que subiu a penha e queimou a carne, os bolos asmos e o caldo. Versículo 17 diz assim: Gideão falou assim: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que tu és Senhor que me falas. Rogo de que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, o anjo: esperarei até que voltes. Então Gideão, ele foi, preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. Irmãos, isso é um preparo que demora. Não tinha micro-ondas. Era na lenha. Faz uma comida no fogão de lenha. Demora. A carne pôs no cesto, ele preparou.
o caldo numa panela e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha. Penha é rocha. Derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. No versículo 21 fala assim: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Primeiro sinal que ele pediu, Deus deu. Esse foi o primeiro sinal, e Deus confirmou. Quantos sinais você tem pedido? Ah, mas só pedi um. Pode pedir mais um pouquinho, até você ter com plena convicção daquilo que é Deus que quer fazer na sua vida, a direção que Ele está te dando. Se você precisa de sinais, faça sinais quanto você precisar, para que você tenha certeza, é Deus que está falando, é Deus que está direcionando, é Deus que está respondendo, é Deus que está revestindo, é Deus que vai fazer, é Deus que vai realizar. A minha vida está nas mãos dEle. Deus, ele viu a insegurança de Gideão, mesmo diante do que ele tinha visto. Então o Senhor disse para ele, aí Deus deu a resposta, Juízes 6:25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Ele pegou 10 homens e disse: vamos fazer o que o Senhor falou. Pegou o poste, cortou, transformou em lenha, montou um altar de pedra, fez um holocausto, colocou para oferecer ao Senhor. Saiba que a família de Gideão fazia parte do plano de Deus. Você pode dizer assim: a minha família. Tem gente que não falou. A minha família, ela faz parte do plano de Deus aqui nesta cidade. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que é digno de honra, de glória e louvor. Nossa família faz parte do plano de Deus. Por isso que tem tanta dificuldade, por isso que acontecem tantas coisas contrárias, adversas. E a gente até fala assim: Senhor, é minha família. Nunca se esqueça que a sua família faz parte do plano de Deus, pois a família é a essência do Senhor. E aí eles fizeram isso. E quando eles edificaram, no outro dia de manhã, vieram e olharam aquele estrago. Um altar edificado, o poste cortado, tudo derribado. No versículo 29, diz assim: e aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão. Alguém entregou Gideão. Era a noite, alguém entregou Gideão.
o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra. Pediu o pai para entregar o filho, para ele morrer, porque ele transgrediu aquilo que eles queriam que não fosse transgredido. Eles estavam totalmente fora da direção de Deus, perderam-se. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, aí Joás foi esperto, ele disse: vocês vão contender contra Baal? Ele vai vos livrar? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Ele disse assim: deixa Baal resolver esse problema, vocês não têm que se meter nisso não, porque vocês podem se dar mal. E eles aceitaram eles pensaram e disseram: vamos deixar isso quieto. Gideão foi livre. Olha o pai como atuou. O pai dele só apareceu essa hora. Ei, irmãos, às vezes é você, mas alguém chega para você, alguém vai falar para você que alguma coisa não está legal, mas alguém, o seu pai, a sua mãe, seja alguém da sua família, não mexe com ele. Se alguém está contra, vai contra quem fez isso, que é o Deus de vocês. E aí as coisas, elas normalizaram. Gideão teve coragem, começando em casa, derribando o altar a Deus, edificando o altar ao Senhor. Ei, as coisas elas só começam a dar certo quando o altar que eu tenho ao Senhor no meu coração. Qual é o altar que está no seu coração? O que você está colocando como prioridade na sua vida? Sua esposa, seus filhos, seu carro, seu trabalho? O que é prioridade? Qual é o altar que você edificou? Não mexe no meu carro, não encosta no meu carro não. E o Senhor disse para Gideão, ele diz para mim e para você: derriba esse altar e edifica um altar a mim. No meu coração, no seu coração, precisa ter só um altar ao Senhor. Eu preciso edificar esse altar ao Senhor, para que aquilo que eu espero que Ele venha fazer, Ele realmente venha realizar. Mas eu preciso ter o altar de Deus no meu coração. Antes de salvar a nação, Gideão precisou purificar a sua própria casa, derrubando o altar pagão da sua família. Saiba que a verdadeira mudança espiritual começa no ambiente familiar. Enquanto muitos passavam necessidade, Gideão e sua família conseguiam malhar o trigo e ter o sustento. Isso representava a proteção e o cuidado de Deus para com eles, mesmo nos momentos de escassez. Gideão sabia que esse desafio alcançaria sua família e demais famílias de Israel. Por isso, Gideão demonstrou tamanha insegurança. A partir daquele momento, ele não estava só cuidando para que a sua família fosse alcançada, mas agora eram as famílias de Israel. E aí ele estava inseguro, de tamanha responsabilidade. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor revestiu a Abraão, capacitando-o para liderar o povo de Israel. No versículo 34 diz isso: então o Espírito do Senhor revestiu Abraão, o qual tocou o arrebate, e os abzerritas se ajuntaram após ele. Quando Gideão tocou a buzina, os abzerritas se reuniram após ele, simbolizando a mobilização do povo sob a liderança divina. Estava tudo encaminhado, mas havia no coração de Gideão dúvida.
Saiba que essa capacitação não foi apenas emocional, mas ela foi espiritual. Mostrando que a força de Deus se manifesta para mover toda a comunidade. Apesar de tudo, Gideão pediu 2 sinais. As evidências que ele tinha, para ele não era suficiente. Por quê? Tamanha responsabilidade. Versículo 36 de Juízes 6 fala assim. Desculpe. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, a palavra de Deus não foi suficiente. Eis que porém uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Aí, primeiro sinal, eu vou colocar um novelo de lã, eu quero que ele fique encharcado no amanhecer e a terra seca. Esse é o primeiro sinal. E assim sucedeu. Ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. E a terra estava seca. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. Ele fez um sinal, depois ele fez o sinal ao contrário. A lã molhada e a terra seca. E agora ele quer a terra molhada e a lã seca. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus quer tirar toda a dúvida do seu coração para te abençoar. Por isso, não fique preocupado se você está pedindo sinal. Faça o sinal que você precisa, peça o sinal que você precisar. Mas o importante é você ter certeza, você ter convicção de que é Deus que vai fazer, é que Deus que está direcionando, é Ele que está falando, é Ele que vai realizar, é Ele que vai manifestar, é Ele que vai te dar vitória, é Ele que está te conduzindo. Peça sinais, peça os sinais que você precisar. Não fique constrangido. É o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Depois disso, Gideão começou a aceitar a missão. Já estou terminando. Formando um exército para lutar contra os midianitas que estavam causando problemas a Israel. No entanto, Deus fez um teste para fortalecer a dependência de Gideão. Deus conhece o nosso coração. Apesar de todos os sinais, mas havia no coração de Gideão ainda um pouco de dúvida. Todos os sinais, mas havia dúvida. Deus, primeiro ele fez a escolha: reúna homens. Ele deu a qualificação e Gideão escolheu 32 homens. E aí o Senhor disse: é pouco, é muito. E depois desses 32 homens, ficaram 10.000 homens. Os covardes, não precisa ir, pode voltar. Os que estão com medo. E aí foi embora. Ficaram 10.000. Aí o Senhor disse para ele: ainda é muito. Vamos fazer outro teste. Leva os 10.000 para beber água. Aquele que se ajoelhar e lamber a água com a língua, separa para um lado.
Aquele que se ajoelhar e pegar a água e trazer até a boca, separa para o outro lado. 9.700 foram com a boca direto na água. 300 trouxeram a mão da água até a sua boca. Ele disse: dispensa 9.700, é só os 300 que eu quero. Eu não sei o que você faria se você tivesse 32.000 pessoas, caiu para 10.000 e depois caiu para 300, como estaria a sua confiança? Como estaria a sua convicção? Deus queria que Gideão não confiasse na capacidade dos homens, mas na capacidade de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. Deus sabia que o coração de Gideão estava angustiado por causa da quantidade de homens que ficou com ele para pelejar. Então Deus lhe deu uma orientação, dizendo assim: Gideão, o Senhor está te dizendo agora, levanta e desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, chamado Pura, no arraial. E ouvirás que dizem depois: fortalecidas as tuas mãos, descerás contra Israel. Então desceu ele com o seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Aí ali ficou escondido. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Era muita gente. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho. Um soldado. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo Israel. Eles tiveram um sonho e tiveram a revelação. Ele disse: Gideão, Deus vai usar Gideão e nós vamos perder a guerra, nós vamos ser massacrados. E tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, ele adorou o Senhor e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ei, eu vou parar por aqui. Quantos desafios você está enfrentando e você tem medo de enfrentar os desafios? Que a sua família tem medo. Deus separa uma pessoa da família e esse tem temor, tem medo, receio, e a família fica refém do receio do filho ou da filha, ou do homem ou da mulher. Mas Deus, conhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e a nossa debilidade, Deus não desiste. Deus não desistiu de você, apesar do seu medo, apesar da sua insegurança, apesar das suas dúvidas. Deus não desistiu de você. Existem desafios que estão diante de nós, situações que nós não esperávamos que íamos enfrentar. Eles não esperavam, eles desobedeceram, eles se afastaram, não perceberam que estavam se afastando, e aí Deus veio entregando para os medianitas, os amalequitas, e eles ficaram 7 anos sofrendo, passaram por muita dificuldade, e aí eles reconheceram a distância, e aí começaram a clamar, e Deus deu a resposta, e Deus levantou alguém para reconduzir aquele povo todo diante do Senhor. A sua família, aonde ela está?
e você está aqui, Deus está separando você para reconduzir a sua família aos pés do Senhor. Você pode ter muita dúvida, você pode estar hesitando, você pode dizer, será? Mas é tão difícil, meu filho é muito difícil, minha filha é muito difícil, meu marido é muito difícil, minha mulher é muito difícil. Não importa. Se você crê, Deus muda a história. Se você crê, Deus muda a história. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. 300 homens venceram 135 mil homens, porque Deus estava à frente. Deus desbaratou, Deus lançou, Deus fez um turbilhão de barulho com aqueles 300 homens, e aqueles soldados inimigos, eles se atracaram, e eles se destruíram, se autodestruíram. E quando eles chegaram, estava todo mundo morto. E os que não estavam mortos fugiram. Deus deu a vitória. Diz assim, a minha vitória, levanta a sua mão assim, a minha vitória pertence a Deus, e Deus me deu a vitória dele para a minha vida, para a minha família. Eu não vou desistir dela, apesar dela estar distante, dispersa, mas o Senhor é o mesmo Deus de Gideão, que vai mudar a história da minha família, porque a minha família é projeto de Deus, é a essência de Deus. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti a minha família, a minha vida. Faz-me instrumento para abençoar a minha família, para ser canal de bênção para a minha família. E o Senhor seja glorificado, que os inimigos sejam derrotados, sejam desbaratados, e aqueles que estavam pensando que nós íamos sucumbir, Deus veio com a sua intervenção e eles foram desbaratados. Eles podem dizer, o que é isso? É o Senhor pelejando por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção, para a glória de Deus Pai. Vamos orar para agradecer. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Jeremias e o Deus de Gideão, e é o nosso Deus. Se porventura nós nos distanciamos de Ti, nos perdoe. Não nos deixe sofrer nas mãos do inimigo, mas ajuda-nos e usa-nos para que a nossa família seja resgatada, seja protegida, seja salva pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento, para a glória de Deus Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre. A igreja diga...